Se você está assistindo este vídeo, é porque Deus colocou no seu coração a necessidade de compreender os sinais que Ele está enviando nestes últimos tempos. Não é por acaso que você chegou até aqui. Antes de começarmos esta importante mensagem, eu peço que você se inscreva no canal e deixe um comentário dizendo: "Eu sou o escolhido", se você crê que Deus tem um propósito especial na sua vida. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo mensagens que transformam vidas, amados. Irmãos e irmãs em Cristo, vivemos em dias únicos na história da humanidade. Dias que foram profetizados há milhares de anos pelas Escrituras Sagradas e que agora se desenrolam diante dos nossos olhos com uma precisão impressionante. O Senhor Jesus, em sua infinita misericórdia, nos advertiu: "Quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas." E hoje, mais do que nunca, essas palavras ecoam com uma urgência profética que não podemos ignorar. Você que está escutando esta mensagem não está aqui por coincidência. Deus escolheu você para compreender os tempos em que vivemos, para ser uma luz em meio às trevas que se intensificam a cada dia que passa. Os sinais do fim dos tempos não são mais apenas profecias distantes escritas em pergaminhos antigos. Eles são realidades palpáveis que se manifestam em nossas cidades, em nossos lares, em nossos corações. O primeiro sinal que precisamos reconhecer é o aumento exponencial de guerras e rumores de guerras. Jesus foi claro ao dizer: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Nunca na história da humanidade vimos tantos conflitos simultâneos espalhados pelo globo. Não são apenas as guerras físicas que vemos nos noticiários diariamente, mas também as guerras espirituais, as guerras ideológicas, as guerras culturais que dividem famílias e nações. Observe ao seu redor. Existe uma tensão no ar que parece crescer a cada dia. Nações se levantam contra nações, povos contra povos, e o que antes era impensável agora se torna realidade. Conflitos que pareciam resolvidos ressurgem com força renovada, e novos focos de tensão emergem onde menos se espera. Isso não é casualidade, é cumprimento profético. Deus está permitindo que essas coisas aconteçam, porque o tempo determinado por Ele está se aproximando. Mas estas guerras não são apenas físicas. Existe uma guerra invisível acontecendo no mundo espiritual, uma batalha entre as forças do bem e do mal que se intensifica a cada dia. Esta guerra se manifesta através de conflitos familiares inexplicáveis, divisões nas igrejas, ataques contra a fé cristã, perseguição aos verdadeiros servos de Deus. O inimigo sabe que seu tempo está se esgotando, por isso intensifica seus ataques contra o povo escolhido de Deus. Os rumores de guerras também se multiplicam através das mídias sociais e dos meios de comunicação. Nunca houve tanta desinformação, tanto medo sendo semeado, tanta ansiedade coletiva sobre possíveis conflitos futuros. As pessoas vivem em constante estado de alerta, sempre esperando que algo terrível aconteça. Este clima de tensão constante é exatamente o que Jesus profetizou que aconteceria nos últimos tempos. O segundo sinal que não podemos ignorar são os terremotos em vários lugares. "E haverá em vários lugares terremotos", disse Jesus, e o que temos visto? Uma atividade sísmica sem precedentes. Não são apenas os grandes terremotos que fazem manchetes, mas uma frequência aumentada de atividade sísmica em regiões que historicamente eram consideradas estáveis. A própria Terra parece estar em convulsão, como se respondesse aos tempos proféticos que vivemos. A ciência pode explicar os mecanismos dos terremotos, mas não pode explicar por que sua frequência e intensidade aumentaram justamente nestes tempos. É como se a criação toda estivesse gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus,
como nos ensina o apóstolo Paulo. Cada tremor, cada abalo sísmico é um lembrete de que vivemos em um mundo temporário e que Deus está preparando todas as coisas para o estabelecimento de seu reino eterno. Estes terremotos não são apenas fenômenos geológicos. Eles representam os abalos que Deus está permitindo em todas as estruturas humanas. Sistemas políticos, econômicos, sociais, religiosos, familiares, todos estão sendo abalados. Aquilo que parecia sólido e permanente está se mostrando frágil e temporário. Deus está sacudindo tudo o que pode ser abalado para que permaneça somente aquilo que é inabalável, seu reino eterno. Os terremotos também nos ensinam sobre a soberania de Deus sobre a natureza. Em segundos, um terremoto pode destruir o que o homem levou décadas para construir. Isso deveria nos humilhar e nos lembrar de que somos totalmente dependentes da misericórdia divina. Cada dia que vivemos sem que a terra trema debaixo dos nossos pés é uma demonstração da graça de Deus em nossas vidas. O terceiro sinal é talvez um dos mais evidentes em nossos dias: as pestes e epidemias. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Acabamos de vivenciar uma pandemia global que mudou completamente a face da sociedade. Mas não foi apenas uma pandemia física, foi também um despertar espiritual. Deus usou esse tempo para separar o joio do trigo, para mostrar quem realmente confia nele e quem coloca sua fé em sistemas humanos. As pestes dos últimos tempos não são apenas doenças físicas. São também pestes espirituais, a corrupção moral que se espalha como um vírus, infectando mentes e corações, a mentira que se propaga mais rapidamente que qualquer vírus conhecido, o medo que paralisa mais que qualquer enfermidade. Mas, para os escolhidos de Deus, essas pestes se tornam oportunidades de demonstrar fé, de ser sal e luz em meio à escuridão. Durante a recente pandemia, vimos como rapidamente a sociedade pode entrar em pânico, como as pessoas podem se voltar umas contra as outras, como a economia global pode ser paralisada em questão de dias. Isso foi apenas um ensaio do que está por vir. As pestes futuras serão ainda mais devastadoras, mas os filhos de Deus que conhecem seu Pai Celestial não serão movidos pelo medo, pois sabem que Ele é seu refúgio e fortaleza. As pestes também revelam a fragilidade da natureza humana. Por mais que o homem moderno se orgulhe de seus avanços tecnológicos e científicos, um vírus microscópico é capaz de colocar toda a humanidade de joelhos. Isso deveria nos levar ao arrependimento e à humildade diante de Deus, reconhecendo que nossa vida está em suas mãos. Observe também como as pestes dos últimos tempos não afetam apenas o corpo, mas principalmente a mente e o espírito. Há uma epidemia de depressão, ansiedade, suicídio, vícios que assola principalmente as nações mais desenvolvidas. As pessoas têm tudo materialmente, mas estão vazias espiritualmente. Esta é a peste da alma, que só pode ser curada pelo poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. O quarto sinal que devemos reconhecer é o aumento da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nunca vimos uma época em que o pecado fosse tão normalizado, tão celebrado, tão defendido como virtude. O que as Escrituras chamam de abominação é apresentado como progresso. O que Deus estabeleceu como sagrado é profanado publicamente e sem pudor. Mas observe, não é apenas que a iniquidade aumentou, é que ela se multiplicou. É exponencial. É como um câncer que se espalha de forma agressiva por todo o corpo da sociedade. E o resultado? O amor de muitos se esfria. Pessoas se tornam insensíveis ao sofrimento alheio,
famílias se fragmentam, relacionamentos se tornam superficiais e utilitários. A sociedade perde sua capacidade de amar verdadeiramente porque rejeitou o próprio Deus, que é amor. Esta multiplicação da iniquidade se manifesta de várias formas. Vemos uma inversão completa de valores morais. O certo é chamado errado e o errado é chamado certo. Leis são aprovadas que contradizem diretamente os princípios bíblicos. Crianças são ensinadas desde pequenas que não existe verdade absoluta, que cada um pode criar sua própria moral. A pornografia é considerada arte. A promiscuidade é vista como liberdade. A mentira é aceita como estratégia política. No entanto, para aqueles que são verdadeiramente escolhidos de Deus, este é também um tempo de purificação. É no meio desta iniquidade multiplicada que nossa luz brilha mais intensamente. É quando o mundo se torna mais escuro que a diferença entre os filhos da luz e os filhos das trevas se torna mais evidente. Nossa santidade se destaca ainda mais quando contrastada com a corrupção ao nosso redor. O esfriamento do amor também se manifesta na igreja. Muitos cristãos se tornaram frios, formalistas, religiosos sem vida. Perderam a paixão por Jesus, o zelo pela salvação das almas, o amor pelos irmãos. Fazem tudo por tradição, por obrigação, mas não por amor genuíno. Esta é uma das características mais tristes dos últimos tempos, ver o povo de Deus perdendo o primeiro amor. O quinto sinal é o engano religioso em escala sem precedentes. Jesus advertiu: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Nunca houve tantas vozes se levantando em nome de Deus, pregando mensagens que agradam aos ouvidos, mas destroem as almas. Falsos profetas que prometem prosperidade sem santidade, milagres sem arrependimento, vitória sem cruz. Estes falsos profetas não vêm necessariamente de fora da igreja. Muitas vezes surgem de dentro, falando coisas perversas para atrair discípulos após si. Eles transformam a graça em libertinagem, fazem do evangelho um comércio e do púlpito um palco para seus próprios interesses. Mas Deus está levantando um povo que conhece sua voz, que não se deixa enganar por palavras suaves, que não tem o poder de transformar vidas. O engano religioso dos últimos tempos é particularmente perigoso, porque se apresenta com uma aparência de piedade. Os falsos profetas não negam abertamente a Cristo. Eles o distorcem. Fazem de Jesus um garçom celestial que está ali para satisfazer nossos desejos, ou um guru que só quer nosso bem-estar. Retiram da mensagem do Evangelho tudo o que incomoda: o pecado, o arrependimento, a cruz, o sacrifício, a renúncia. Estes enganadores também usam a tecnologia moderna para espalhar suas heresias mais rapidamente. Através da internet, da televisão, das redes sociais, eles alcançam milhões de pessoas com mensagens distorcidas. Criam impérios financeiros baseados na exploração da fé alheia. Vendem milagres, profetizam mentiras, prometem prosperidade material em troca de ofertas generosas. Mas como reconhecer um falso profeta? Jesus disse que pelos frutos os conheceríamos. Observe se a mensagem deles produz santidade, arrependimento, transformação de caráter. Veja se eles vivem o que pregam, se são íntegros em sua vida pessoal e financeira. Analise se a mensagem deles está fundamentada na palavra de Deus ou em filosofias humanas. Um verdadeiro profeta de Deus sempre apontará para Jesus, nunca para si mesmo. O sexto sinal é a apostasia generalizada. Paulo escreveu a Timóteo: "Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios." Estamos vendo exatamente isso acontecer.
Igrejas inteiras abandonando os fundamentos da fé para abraçar filosofias mundanas. Líderes religiosos negando a divindade de Cristo, a autoridade das Escrituras, a realidade do pecado e a necessidade de salvação. Esta apostasia não acontece de forma súbita. É um processo gradual de erosão da fé. Começa com pequenos compromissos, pequenas adaptações à cultura, pequenas mudanças na mensagem para não ofender. Mas o resultado final é o abandono completo da verdade do Evangelho. Contudo, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Ele sempre tem aqueles que não dobraram os joelhos diante de Baal. A apostasia dos últimos tempos se caracteriza pela negação das doutrinas fundamentais da fé cristã. Alguns negam a inspiração divina das Escrituras, tratando a Bíblia como um livro meramente humano, cheio de erros e contradições. Outros negam a divindade de Jesus Cristo, fazendo dele apenas um grande mestre ou exemplo moral. Há aqueles que negam a realidade do inferno, pregando um universalismo onde todos serão salvos no final. Vemos também a apostasia se manifestando através do sincretismo religioso. Igrejas que misturam o cristianismo com outras religiões, criando uma salada espiritual que não salva ninguém. Pregadores que citam tanto Buda quanto Jesus, que encontram verdade tanto no Alcorão quanto na Bíblia. Esta mistura é abominação diante de Deus, pois Jesus é o único caminho para o Pai. A apostasia também se revela na aceitação de práticas e estilos de vida que a Bíblia claramente condena. Igrejas que ordenam pastores que vivem em pecado aberto, que celebram o que Deus abomina, que chamam mal ao bem e bem ao mal. Quando uma igreja para de pregar contra o pecado, ela deixou de ser igreja de Jesus Cristo para se tornar clube social. Mas a apostasia mais perigosa é aquela que mantém a forma da piedade, mas nega o seu poder. São igrejas que conservam os rituais, a liturgia, os símbolos externos do cristianismo, mas perderam completamente o poder transformador do Evangelho. Têm aparência de vida, mas estão espiritualmente mortas. O sétimo e último sinal que precisamos reconhecer é a pregação do Evangelho a todas as nações. Jesus disse: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Pela primeira vez na história, temos a tecnologia e os recursos necessários para alcançar literalmente cada pessoa no planeta com a mensagem do Evangelho. Através da internet, da televisão, do rádio, de missões globais, a palavra de Deus está sendo pregada em idiomas que há poucos anos nem sequer tinham forma escrita. Tribos isoladas estão ouvindo sobre Jesus. Nações que por séculos foram fechadas ao Evangelho agora têm acesso à mensagem da salvação. Este é talvez o sinal mais encorajador de todos, porque indica que o plano de Deus está se cumprindo perfeitamente e que sua misericórdia se estende até os confins da terra. Nunca houve tantos missionários espalhados pelo mundo. Nunca houve tantas traduções da Bíblia sendo produzidas. Nunca houve tantos recursos disponíveis para a evangelização. A grande comissão dada por Jesus está sendo cumprida em uma escala sem precedentes. Isso é um sinal claro de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. A tecnologia moderna, que muitas vezes é usada para espalhar o mal, também está sendo usada por Deus para espalhar o Evangelho. Através de aplicativos móveis, sites na internet, transmissões via satélite, a palavra de Deus chega a lugares onde missionários não podem fisicamente estar. Pessoas que vivem sob regimes totalitários podem ouvir o Evangelho através de transmissões clandestinas. Mas não é apenas a quantidade de pregação que importa, é também a qualidade.
Deus está levantando evangelistas ungidos que pregam com poder e demonstração do Espírito Santo. Não são apenas palavras bonitas. São mensagens que transformam vidas, que quebram cadeias, que libertam cativos. O Evangelho do Reino está sendo pregado com sinais, prodígios e maravilhas que confirmam a palavra. Este cumprimento da grande comissão também está despertando a ira do inimigo. Por isso vemos tanta perseguição aos cristãos ao redor do mundo. Satanás sabe que quando o Evangelho for pregado a todas as nações, Jesus voltará. Por isso ele intensifica seus ataques contra a igreja, especialmente contra aqueles que estão na linha de frente da evangelização mundial. Mas por que Deus está revelando estes sinais justamente agora? Por que você está ouvindo esta mensagem neste momento específico da história? Porque Ele tem um propósito especial para a sua vida nestes últimos tempos. Deus não revela seus segredos a todos, mas aos seus amigos, aqueles que Ele escolheu para serem seus instrumentos nesta hora final. Você é escolhido para ser uma voz profética em meio ao silêncio. Escolhido para ser uma luz em meio às trevas. Escolhido para ser sal em meio à corrupção. Escolhido para ser um intercessor que se coloca na brecha em favor de uma geração perdida. Deus não está lhe mostrando estes sinais para que você viva em medo ou desespero, mas para que você compreenda a urgência da hora e se posicione adequadamente. Estes sinais também servem como um chamado ao arrependimento. Cada guerra, cada terremoto, cada peste, cada manifestação da iniquidade, cada falso profeta, cada ato de apostasia, cada avanço do Evangelho é um convite de Deus para que a humanidade se volte para Ele. Deus é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Mas sua paciência tem um limite, e esse limite está sendo rapidamente alcançado. Para aqueles que já são filhos de Deus, estes sinais devem produzir um senso de urgência espiritual. Não podemos mais viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Não podemos mais adiar nossa consagração, nossa santificação, nosso compromisso total com o reino de Deus. O tempo está se esgotando, e cada dia que passa é um dia a menos, para cumprirmos o propósito para o qual fomos chamados. Este é o tempo de nos levantarmos em oração como nunca antes. É tempo de jejuar e buscar o rosto de Deus com intensidade renovada. É tempo de evangelizar com urgência, sabendo que cada pessoa que encontramos pode ser a última oportunidade que ela terá de ouvir o Evangelho. É tempo de viver em santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Os sinais estão se cumprindo, mas isso não significa que devemos viver em pânico. Pelo contrário, para os escolhidos de Deus, estes são tempos de grande expectativa e alegria. Jesus disse: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Cada sinal que se cumpre nos aproxima mais da gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também é tempo de prestarmos atenção aos sinais que ainda estão por se cumprir. A Bíblia fala de um tempo de tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Fala do aparecimento do Anticristo, que enganará muitos com sinais e prodígios mentirosos. Fala de um tempo em que será difícil comprar ou vender sem a marca da besta. Estes sinais ainda estão no futuro, mas sua sombra já pode ser vista se tivermos olhos espirituais para enxergar. É por isso que este é também um tempo de preparação espiritual. Não podemos nos basear apenas na fé dos outros. Precisamos desenvolver nossa própria intimidade com Deus. Não podemos depender apenas do que ouvimos no púlpito. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus por nós mesmos. Não podemos viver de uma espiritualidade superficial.
Precisamos de raízes profundas que nos sustentem quando as tempestades vierem. A preparação espiritual inclui desenvolver uma vida de oração consistente e profunda. Não podemos depender apenas de orações esporádicas em momentos de crise. Precisamos aprender a viver em constante comunhão com Deus, a ouvir sua voz em meio ao barulho do mundo. Precisamos conhecer as Escrituras não apenas intelectualmente, mas permitir que elas sejam rema em nossa vida. Palavra viva que transforma e direciona. Também precisamos desenvolver nosso caráter cristão. Os tempos difíceis que se aproximam revelarão quem realmente somos no íntimo. Não adianta aparentar espiritualidade se não temos o caráter de Cristo formado em nós. Precisamos trabalhar em nossa paciência, nossa humildade, nossa capacidade de perdoar, nossa disposição de servir. Estes traços de caráter serão mais valiosos que ouro nos dias que estão por vir. A preparação também envolve desenvolver relacionamentos saudáveis dentro do corpo de Cristo. Ninguém sobrevive sozinho aos tempos difíceis. Precisamos de irmãos e irmãs na fé que nos apoiem, nos encorajem, nos corrijam quando necessário. A igreja não é apenas um prédio onde nos reunimos aos domingos. É uma família espiritual que deve funcionar como um organismo vivo, onde cada membro cuida dos outros. O que significa ser escolhido de Deus nestes últimos tempos? Significa que você não está aqui por acaso. Deus o colocou neste momento específico da história com um propósito específico. Você pode não entender completamente esse propósito ainda, mas Deus o revelará no tempo certo. Sua vida tem significado eterno. Suas orações fazem diferença. Seu testemunho pode ser um instrumento que Deus usa para tocar corações endurecidos. Ser escolhido também significa responsabilidade. A quem muito é dado, muito será pedido. Se Deus está lhe revelando seus segredos, é porque Ele espera que você faça algo com essas revelações. Não é apenas para seu conhecimento pessoal, é para que você seja um canal de bênção para outros. É para que você interceda, evangelize, ensine, encoraje e seja uma extensão do próprio Cristo neste mundo que jaz no maligno. Os sinais do fim dos tempos também nos ensinam sobre a fidelidade de Deus. Cada profecia que se cumpre é uma prova de que Deus é fiel às suas promessas. Se Ele foi fiel em cumprir as profecias sobre a primeira vinda de Jesus, podemos ter certeza absoluta de que Ele será fiel em cumprir as profecias sobre a segunda vinda. Se Ele foi fiel em preservar sua igreja através de 2000 anos de perseguição e tentação, Ele será fiel em preservá-la até o fim. Esta fidelidade de Deus deve nos encher de confiança e paz, mesmo em meio aos sinais assustadores que vemos ao nosso redor. Nosso Deus não é surpreendido por nada que acontece. Ele conhece o fim desde o princípio. Toda a história humana está se desenrolando exatamente como Ele predeterminou. Não há acasos, coincidências ou surpresas no plano divino, mas também devemos estar atentos aos sinais de esperança em meio aos sinais de juízo. Sim, vivemos tempos difíceis, mas também vivemos tempos de grande avivamento espiritual. Nunca houve tantas pessoas se convertendo ao Evangelho simultaneamente ao redor do mundo. Nunca houve tanta fome espiritual, tanto desejo de conhecer a Deus verdadeiramente. Nunca houve tantos milagres, tantas curas, tantas manifestações do poder de Deus. Deus está derramando do seu Espírito sobre toda a carne, como prometeu através do profeta Joel. Jovens estão profetizando, velhos estão sonhando sonhos, servos e servas estão sendo usados poderosamente por Deus. Este é um tempo de manifestação dos filhos de Deus, um tempo em que a igreja deve se levantar e brilhar, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ela. Em muitas partes do mundo, especialmente onde há perseguição, a igreja está crescendo de forma exponencial.
O sangue dos mártires continua sendo semente do Evangelho. Quanto mais o inimigo tenta destruir a igreja, mais ela cresce e se fortalece. E isso é um testemunho poderoso de que o reino de Deus é inabalável e que nenhuma força do inferno pode prevalecer contra ele. Os sinais do fim dos tempos também nos chamam a uma vida de urgência evangelística. Se realmente cremos que Jesus está voltando, se realmente cremos que haverá um julgamento, se realmente cremos que existe um céu a ganhar e um inferno a evitar, então não podemos ficar em silêncio. Cada pessoa que encontramos é uma alma preciosa para a qual Cristo morreu. Cada conversa é uma oportunidade de plantar uma semente do reino. Cada relacionamento é uma chance de demonstrar o amor de Cristo. Esta urgência evangelística não deve nos levar ao desespero, mas à compaixão. Jesus chorou sobre Jerusalém porque ela não reconheceu o tempo de sua visitação. Da mesma forma, devemos ter compaixão pelas multidões que vivem sem Cristo, sem esperança, sem salvação. Nossa motivação para evangelizar não deve ser o medo do juízo, mas o amor pelas almas perdidas. Precisamos também entender que nem todos aceitarão o Evangelho. Jesus mesmo disse que poucos são os que encontram o caminho estreito que leva à vida. Não devemos nos desanimar quando algumas pessoas rejeitam a mensagem. Nossa responsabilidade é pregar. A responsabilidade de converter é do Espírito Santo. Somos apenas instrumentos nas mãos do oleiro divino. E quanto àqueles que zombam dos sinais, que dizem que sempre houve guerras, terremotos e pestes, a própria Bíblia previu que haveria escarnecedores nos últimos tempos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas Pedro nos ensina que estes voluntariamente ignoram que, pela palavra de Deus, existiram desde a antiguidade os céus e a terra. A diferença entre os sinais de hoje e os sinais do passado não está apenas na intensidade, mas na convergência. Todos estes sinais estão acontecendo simultaneamente em escala global, com uma frequência e intensidade sem precedentes. É como as dores de parto. Começam esparsas e suaves, mas se tornam mais frequentes e intensas à medida que o nascimento se aproxima. Jesus usou essa mesma analogia. Ele disse que todas essas coisas são o princípio das dores. E qualquer mulher que já deu à luz sabe que quando as dores começam a se intensificar e acelerar, é sinal de que o bebê está prestes a nascer. Assim também, quando vemos todos estes sinais se intensificando e acelerando simultaneamente, sabemos que o reino de Deus está prestes a se manifestar em sua plenitude. Para os escolhidos de Deus, esta é uma mensagem de esperança e encorajamento. Sim, os tempos são difíceis, mas nossa redenção se aproxima. Sim, a iniquidade aumenta, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, muitos se esfriam no amor, mas o amor de Deus por nós permanece inabalável. Sim, surgem falsos profetas, mas o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Lembre-se sempre de que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Os sinais do fim dos tempos não devem nos levar ao medo, mas à fé. Não devem nos levar ao desespero, mas à esperança. Não devem nos levar ao isolamento, mas ao engajamento com o propósito de Deus para nossas vidas. Se você chegou até aqui nesta mensagem, é porque Deus tem algo específico para falar com você. Talvez Ele esteja chamando você para um nível mais profundo de consagração. Talvez esteja mostrando que chegou a hora de você parar de ser apenas um espectador e se tornar um participante ativo na obra do reino. Talvez esteja revelando que você tem um chamado específico para estes últimos tempos que você ainda não abraçou completamente.
Os escolhidos de Deus nestes últimos tempos não são super-heróis espirituais. São pessoas comuns que foram tocadas por um Deus extraordinário. São pessoas que decidiram crer na palavra de Deus mais do que em suas próprias limitações. São pessoas que escolheram obedecer ao chamado divino, mesmo quando não entendiam completamente o que isso significaria. Você é uma dessas pessoas. Deus o escolheu não porque você é perfeito, mas porque Ele pode usar sua imperfeição para mostrar seu poder. Ele o escolheu não porque você tem tudo resolvido, mas porque sua dependência dele permite que sua graça seja suficiente. Ele o escolheu não porque você é forte, mas porque na fraqueza seu poder se aperfeiçoa. Os sinais que estamos vendo são convites de Deus para uma intimidade maior com Ele. Cada crise é uma oportunidade de conhecermos Deus como nosso refúgio e fortaleza. Cada desafio é uma chance de experimentarmos seu poder sustentador. Cada incerteza é um convite para confiarmos mais plenamente em sua soberania. É importante também entendermos que os sinais do fim dos tempos não são apenas avisos de julgamento. Eles são também manifestações da misericórdia divina. Deus está dando à humanidade múltiplas oportunidades de arrependimento antes que seja tarde demais. Cada sinal é um convite ao retorno, um chamado à conversão, uma última chance de reconciliação com o Criador. A paciência de Deus é extraordinária, mas não é eterna. Há um limite para sua longanimidade, e esse limite está se aproximando rapidamente. Por isso, a urgência desta mensagem. Por isso, a importância de você compreender que não há tempo a perder. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo aceitável. Amanhã pode ser tarde demais. Os sinais também nos mostram que Deus está preparando sua igreja para o que está por vir. Assim como ele preparou Noé para o dilúvio, assim como preparou José para os anos de fome, ele está preparando seu povo para os tempos difíceis que se aproximam. Esta preparação inclui fortalecimento espiritual, purificação moral, unidade no corpo de Cristo e capacitação sobrenatural para a obra que devemos realizar. A igreja que será arrebatada não será uma igreja fraca, dividida, carnal. Será uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, uma igreja que alcançou a estatura do varão perfeito. Deus está usando os sinais dos tempos para apressar este processo de preparação. As pressões externas estão forçando a igreja a se definir, a escolher de que lado está, a abandonar a mornidão espiritual. E lembre-se sempre, não importa quão escuros os tempos se tornem, não importa quantos sinais sinistros vejamos se cumprindo, nossa história tem um final glorioso. Jesus venceu e nós vencemos nele. A igreja será arrebatada, os fiéis serão recompensados, a justiça prevalecerá, o reino de Deus será estabelecido para sempre. Esta vitória final não é apenas uma esperança distante, é uma realidade presente que deve influenciar nossa forma de viver hoje. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não vivemos como derrotados, como vítimas das circunstâncias, como pessoas sem esperança. Vivemos como filhos do Rei dos Reis, como herdeiros de todas as promessas divinas, como aqueles que conhecem o final da história. Por isso, quando você vir os sinais se cumprindo ao seu redor, não se desespere. Levante sua cabeça, porque sua redenção se aproxima. Quando vir guerras e rumores de guerras, lembre-se de que Jesus predisse isso e que Ele está no controle. Quando vir terremotos e catástrofes naturais, lembre-se de que até mesmo a natureza aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Quando vir pestes e epidemias, lembre-se de que Deus é seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Nas tribulações, quando vir a iniquidade se multiplicar, seja uma luz ainda mais brilhante em meio às trevas.
Quando encontrar falsos profetas e apostasia, apegue-se ainda mais firmemente à palavra da verdade. E quando vir o Evangelho sendo pregado a todas as nações, regozije-se, porque este é o sinal de que o fim está próximo. Participe desta grande comissão. Seja um instrumento nas mãos de Deus para alcançar os perdidos. Use os dons e talentos que Ele lhe deu para estender seu reino até os confins da terra. Então, querido escolhido de Deus, levante sua cabeça, fortaleça seu coração e permaneça firme na fé. Os sinais estão se cumprindo, mas isso apenas confirma que nosso Deus está no controle de todas as coisas. Use este tempo sabiamente, ore intensamente, ame abundantemente, sirva fielmente. E mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O fim se aproxima, mas para os escolhidos de Deus, o fim é apenas o começo de uma eternidade gloriosa na presença daquele que nos amou e se entregou por nós. Você é escolhido, você é amado, você tem um propósito divino. Levante-se e brilhe, porque já vem a sua luz. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.